aula é um pouco a conclusão do inferno e nós demos um título curioso: Os Demônios de Dante e os Demônios Reais. Eu queria ver com os senhores duas figuras, fazer duas considerações. A primeira, os demônios em geral, no inferno, e olhar os demônios reais e olhar a obra do Dante, e depois Lúcifer em particular. Ver porque é o único momento que o Dante olha claramente para um dos demônios e coloca ele como centro da nossa atenção. Todas as outras vezes, mesmo quando há uma cena, que são poucas, nas quais os demônios são protagonistas, eles são personagens os quais nós não conseguimos entrar nem entender. Mas o último, sim, o centro do inferno, Lúcifer, o imperatore del regno, o imperador do reino escurecido, esse sim. Então vale a pena que nós olhemos um pouquinho essa figura. Antes de entrar nisso, é interessante porque o título da Divina Comédia, que não foi o Dante que a deu, de fato ela pode ser, o título pode ser usado divino como um adjetivo de esplendoroso, grandioso, mas não como objeto. Nós podíamos quase dizer que o título deveria ser A Humana Comédia. São os destinos do homem, e não o sobrenatural, certo? É o homem na outra vida, é o homem depois da morte. São os novíssimos do homem, mas são os homens que são considerados. Nem os anjos, nem os demônios são o centro da nossa atenção. É curioso que esse título, a Comédia Humana, ficou um título que poderia ter sido de alguém e não foi. Ficou como um cachorro sem dono, até que Balzac toma e... ele toma um título que estava no ar esperando por algum autor. Dante fala dos demônios e os descreve. Ele diz no seu Convívio: são inteligências exiladas da pátria celestial. Aqui é uma definição importante. São exilados ou exiliados? Exilados. Exilados. Perderam a pátria. Já não tem mais pátria. Eu acho que é o discurso do enviado do céu diante da porta de Dite, que ele os chama de banidos do céu, expulsos do céu. Outro título que ele dá aos demônios: banidos, que tinham uma pátria e perderam a pátria, são exilados e foram banidos, expulsados. Há também um discurso aqui já no céu, quando na subida dos círculos celestes,
há a entrada dos 9 coros angélicos e Beatriz faz um discurso teológico para o Dante, explicando a natureza dos anjos e a natureza da caída dos anjos. Curioso porque há considerações muito interessantes e depois ele põe em boca da Beatriz umas afirmações de um certo grupo de teólogos que não é exatamente o que a igreja ensina, não é é uma discussão filosófica, na verdade, da época. Um elemento mais interessante que Dante apresenta é quando ele nesse mesmo discurso da Beatriz, ela explica que a caída dos anjos foi um ato de orgulho. Aqui é um ponto muito central na teologia dos demônios, na teologia sobre os demônios. O ato dos demônios foi um ato essencialmente de orgulho. Anjos caídos, anjos negros, aqui em contraposição com a beleza dos anjos. Mas ele não fala e não entra, a gente quase não conhece a psicologia, dita entre aspas. Os anjos não têm psique, então se eu for falar de psique dos anjos, eu estou já dando um passo errado. Mas se a gente pudesse entender a estrutura do pensamento angélico, se eu pudesse isso, eu escreveria um livro e ficaria famoso e ganharia muito dinheiro. Mas o Dante nem sequer se aproxima. Durante toda a Divina Comédia, são simplesmente figurantes nesse filme. Eles são... Se a gente for olhar, continuando na Divina Comédia, a aproximação, a maioria dos elementos apresentados pelo Dante, ele os toma de uma tradição popular, de uma imaginerie, como é que eu traduzo isso? Um imaginário já existente. Elementos até que nós podíamos achar assim muito extraordinários e muito dantescos. O Lúcifer com 3 cabeças. Tem várias iluminuras parecidas, tem esculturas em capitéis medievais com essa Lúcifer mastigando Judas. Isso é algo até relativamente tradicional, essa figura. E sempre foi um toque podemos dizer, da genialidade do imaginário popular, associar 2 elementos normalmente difíceis de conciliar, que um é o temor, apresentar uma figura que cause temor, e por outro lado, uma figura que cause riso, que ponha em ridículo. Nós podemos dizer que a desgraça dos demônios, nós podemos dizer que é o cômico ontológico, é o clown do universo, é uma coisa Dante, de certo modo, toma esses 2 elementos e ele tem um cuidado muito grande, especialmente na parte cômica,
ele às vezes põe elementos no qual chega a uma caricatura tão forte que causa riso. Por outro lado, a relação de tormento entre o demônio e a alma é algo tão terrível que, quando a gente pensa, eu comentei com vocês o livro do Cartas do Demônio, do Diabo ao Seu Sobrinho, de C.S. Lewis. Não, do C.S. Lewis. O de Gurdjieff é Cartas de Beelzebub ao Seu Sobrinho. O do C.S. Lewis é uma história muito interessante de um grande hierarca, um figurão do inferno, da burocracia infernal, que o sobrinho dele vai se graduar, vai receber o diploma na universidade e vai receber a primeira missão dele. Então começa o livro com o discurso do velho demônio e depois são as cartas dele dando um conselho para o demônio, seu sobrinho, que recebeu como missão perder, condenar, levar ao inferno, fazer com que se condene um rapaz na Inglaterra durante a Primeira Guerra Mundial, se não me engano. E é de uma fineza de descrição da ação psicológica da tentação. É realmente genial, eu lhes recomendo a leitura. Mas eu mencionei esse livro porque no final, desculpa, eu vou contar o final. Eu vou contar o final, lamento muito. Mas na hora que o rapaz morre, explode uma bomba e ele morre, ele se salva. E a primeira coisa que ele vê no instante em que abre a cortina das aparências desse mundo, no instante em que ele vê com os olhos da inteligência, ele encontra o olhar do demônio que o perseguiu durante a vida inteira. E nesse instante, esse olhar, ele entende o ódio que o demônio tinha e como o demônio o queria condenar. Ele toma um susto e ao mesmo tempo ele vê o abismo que há entre os dois e ele vê que ele já não tem mais perigo. Há uma felicidade. Confesso que quando a gente lê, há uma sensação de alívio tão grande, de felicidade tão grande nessa hora que você diz, já não pode mais, já não tem mais como. Se nós pudéssemos ver o ódio que move os demônios, que move os demônios contra nós olharíamos essa vida de um modo realmente diferente. A conciliação, então, entre esses dois elementos, entre o cômico e o temor, que é curioso porque muitas vezes os homens cultos e snobs e diletantes e pedantes às vezes olham a intenção popular de mostrar o medo como cômico em si mesmo. Ter medo disso. Ele ri do homem que quis. Aqui, esse riso é satânico. Esse riso é satânico. Talvez a imaginação popular não seja suficientemente hábil para conseguir causar o medo. Talvez. Mas que é útil contemplar o ódio e o poder e a potência. Pensem um pouco. Se a gente se imagina que
tem um bandido que está atrás de nós para nos matar. Isso não é um bandido, é uma quadrilha que se dispôs a armar tudo para me matar. Puxa vida, que terror! A gente começa a fugir, mas é uma máfia que tem... Meu Deus, que terror pode ser essa vida? E aqui são inteligências angélicas que disseram: eu vou perdê-lo, eu vou destruí-lo. Se nós pudéssemos olhar essas inteligências e entendêssemos, esse medo tem algo de um grande valor. Dante tenta várias vezes expressar, e às vezes ele consegue com uma fineza muito grande expressar esse ódio, né? Quando as almas que querem sair como é que chama? Piche, e ele não deixa, e ele diz: se sai, você vai ver, se sai. Então é o tormento e o medo ao mesmo tempo. São cenas realmente terríveis. E acho eu que o equilíbrio entre esses dois elementos na Divina Comédia, no Inferno em particular, é perfeito no Dante. Dentro do inferno, os demônios parecem funcionários anônimos. Eles são, em alguns momentos, eles são encarregados, em alguns momentos da Divina Comédia, eles são encarregados de executar a justiça divina. Mas nem sempre, nem sempre. Muitas vezes são os próprios elementos que produzem o castigo, ou os próprios condenados que executam o seu próprio castigo. Em alguns momentos há, né, quando os demônios fazem manter eles correndo, os condenados, ou quando os partem pelo meio, é um horror a figura. O seu interior, a sua ciência, a corrupção da sua inteligência, o seu sofrimento, nós não descobrimos lendo a Divina Comédia. É quase como se Dante tivesse medo de que nós nos distraíssemos do tema central dele. Ele quer colocar uma alma diante do seu destino final. É preciso olhar o inferno, abraçar os sofrimentos para chegar no céu. Se nós nos deslumbrarmos com o estudo da figura da caída dos demônios, o Dante tem medo de nos distrair dessa ação. Acho eu que muitas vezes o recurso às figuras mitológicas, que não são demônios, são figuras mitológicas que representam metaforicamente, explicitamente metaforicamente, o castigo que merecem as almas. Ele quer, quase como dizendo: não prestem atenção aos demônios, não saiam do central que eu quero lhes apresentar. Isso faz com que a figura demoníaca aparece, podíamos quase dizer, diminuída. Os demônios não parecem anjos, os demônios do inferno. Não parecem anjos, parecem animais grotescos, não mais que isso. Já fora do inferno, Dante é curioso, porque aí ele coloca o demônio
na sua função de tentar o homem fora do inferno de modo bastante mais claro, porque aí sim não distrai da atenção, porque aí sim é o homem sendo tentado pelo demônio. Então essa ação de tentar, principalmente na hora da morte, ele apresenta, são três grandes casos que ele, três grandes exemplos que ele coloca do demônio na hora da morte O primeiro é o que nós vimos com um certo detenimento, que é o de Guido de Montefeltro, que era um homem velhaco, como é que se diz isso? Astuto, que é capaz de enganar os outros e conduzir pela... ardiloso, um homem e que quis preparar-se para a morte, arrepender-se, e que Bonifácio VIII, supostamente, lhe teria oferecido perdoar o pecado que ele iria cometer depois. Eu lhe perdoo antes, você comete o pecado para me ajudar, e já está perdoado. É interessante, só um parêntese, como na tentação nós vemos como o demônio usa os sofismas e os enganos e torce a lógica. Mas na hora de condenar uma alma, ele usa a lógica em toda a sua perfeição. Não pensava que eu fosse tão lógico, né? Pois é. O segundo exemplo é justamente o do filho deste Guido de Montefeltro, que é o Buonconte de Montefeltro, que morreu na batalha de Campaldino, e é um fato histórico que não se encontrou o seu cadáver. E ele conta que no instante da morte, sendo tentado e vindo já o demônio buscá-lo, ele recorre a Nossa Senhora. Ele derrama uma lágrima e suplica uma ajuda a Nossa Senhora. E nesse instante é perdoado, é levado ao purgatório, certamente, mas o demônio que já o esperava para levá-lo, vê escapar a sua presa das mãos. Ó tu do céu, por que me privas? Uma pequena lágrima de nada já é suficiente para arrancar a minha presa? Pois que seja, ao menos farei o meu trabalho com o seu corpo. Então o demônio toma o corpo desse Montefeltro e faz com que uma tempestade leve arraste o corpo, e ele quer humilhar ao menos o corpo desse. Mostra uma ação do demônio na hora da morte. E a mais impressionante é a que nós comentamos, a da possessão diabólica, a ação do demônio sobre, que são duas figuras, o frade e o Brancadoria. Aqui é uma cena controvertida, pelo que nós vimos, porque aparentemente ele está falando de um caso de possessão diabólica e ele põe o possesso tendo a alma já no inferno. Outros dizem, não, é uma morte, realmente morte, e foi julgado e condenado o pecador, só que o demônio se burla, ri dos homens, usando o corpo como uma marionete. Eu acho que está errada essa interpretação, porque diz aqui, né, o frade diz, olha, o que é do meu corpo eu não sei dizer, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que no momento em que eu aceitei a traição,
eu fui trazido para cá. A mesma coisa, Brancadória, ele coloca como esse ato de traição que o demônio consegue fazer com que a alma chegue, essa última traição, essa última entrega, é o passo. Aqui, nós podíamos dizer que nós nos aproximamos um pouquinho mais da figura do demônio real. Se Deus Nosso Senhor habita numa alma em graça, o demônio que macaqueia as obras de Deus tem uma certa relação muito estreita com uma alma em pecado mortal. Há não do mesmo modo, certamente, mas há uma intenção do demônio de imitar ao contrário a ação de Deus. E isso, de fato, chega no seu último grau, é realmente a possessão diabólica, como nós vimos esse quase matrimônio. Aqui, nós estudamos um pouco a figura dos demônios quando estudamos no semestre passado, foi? Ou no ano passado? O Tratado dos Anjos? Semestre passado, né? Nós vimos um pouquinho essas inteligências. Os anjos são inteligências e vontades. São puros espíritos. E cada anjo tem o seu grau de perfeição conforme a perfeição do seu conhecimento. Ora, toda a grandeza de um anjo está na altura do seu conhecimento e a sua felicidade no alcançar pela sua vontade esse bem conhecido e amado. Na prova que os anjos passam, no primeiro instante, na aurora da criação, Deus cria os anjos em graça, unidos a Ele, e oferece a glória, a visão beatífica, no instante seguinte, e lhes põe uma prova para que o alcançar esse bem fosse por meio de um ato próprio. Deus quer de tal modo dar a glória que seja o fruto de um ato próprio. Há uma intimidade no prêmio, que só pode ser chamado prêmio se há um ato próprio da alma, seja um homem, seja um anjo. Essa prova entrava numa região desconhecida pelos anjos. Os anjos conheciam toda a criação. E Deus Nosso Senhor nos coloca no centro da criação e principalmente no conhecimento dele mesmo. Há uma grandeza e um esplendor dos anjos que São João Evangelista, que viu Nosso Senhor e que viu Nosso Senhor transfigurado, viu Nosso Senhor ressuscitado, quando ele tem a revelação do Apocalipse e que São Miguel aparece para ele para revelar o Apocalipse, ele se prostra de joelho, se achando diante de um Deus. Tal a grandeza e o esplendor do que é um anjo. E os anjos, dessa altura e beleza e grandeza incompreensíveis para nós, são postos à prova e devem entender e amar a criação material. Deus revela que vai criar este mundo material. É algo... Os anjos todos dizem,
I beg your pardon. I beg your pardon, sir. Desculpe. Passo seguinte, eu vou criar um homem, que é uma inteligência unida substancialmente à matéria. Deus está indo longe demais. Isso aqui é uma humilhação do mundo espiritual ao mundo corporal. Unir substancialmente, que a inteligência esteja submetida aos sentidos, que para poder entender seja preciso escutar, tocar, cheirar. Deus está indo longe demais. E aí vem finalmente o pedido de Deus. Eu peço e mando que os anjos se submetam a um homem. Deus não revelou que esse homem seria o Verbo encarnado, seria a segunda pessoa da Santíssima Trindade, feito homem, encarnado no seio puríssimo de Nossa Senhora. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo. Ele tem as duas naturezas, mas uma só pessoa. Esse mistério da futura encarnação, os anjos não conheciam e não sabiam, e ignoravam. Era um mistério escondido em Deus. É aqui onde esse horror dos anjos e aqui principalmente é Lúcifer, que olha para si mesmo e diz: não pode ser, isso é injusto, isso é anárquico, eu sou o centro do universo, de mim partem todos os conhecimentos, sou eu que ilumino os outros anjos, sou eu que conheço a Deus e conheço a Deus mais que todos e amo a Deus mais que todos, e sou eu que ensino, e que eu tenho agora o centro do universo, pelo qual Deus governa toda a corte dos anjos, os nove coros angélicos, me submeter ao que parece uma burla, uma piada de mau gosto, esse bicho que pensa: não. Pois é, Lúcifer mede o problema, mede a prova, olhando para si mesmo. É o primeiro subjetivista, é o primeiro filósofo moderno da história, é Lúcifer. Se mede a realidade pela minha opinião, pela minha percepção, pela minha sensação. É aqui onde Lúcifer, com a sua rebelião, a força da rebelião de Lúcifer é descrita no Apocalipse como a cauda do dragão que faz cair 1/3 das estrelas do céu. Todas as inteligências que olhavam a Deus através de Lúcifer, o mais alto dos anjos, o mais belo dos anjos, todos os anjos amavam a Lúcifer e amavam a Deus por meio dele, como um professor que sabe ensinar aos seus alunos o catecismo e que os alunos conhecem a Deus por meio dele. Lúcifer transbordava. Quando se entenebrece essa região da alma de Lúcifer, do conhecimento, ele desborda esse rio de trevas, de escuridão. Ele perde o princípio verdadeiro pelo qual ele consegue medir a realidade. Ele perde o parâmetro, ele perde o critério. É uma inteligência naufragou. É uma inteligência que naufragou. E 1/3 dos anjos é movido por esse rancor. O rancor é um sentimento, os anjos não têm sentimento. Por esse ódio, no sentido de desviar a vontade
de Deus. É aqui onde a figura de São Miguel eu dizia, né, sempre digo a mesma coisa, que é o primeiro filósofo realista, o primeiro filósofo tomista da história, é Lúcifer, é o primeiro bom católico, porque ele faz um ato de amor a esse futuro homem que virá, e de submissão, e de amor, e de obediência a esse futuro homem que ele não entende. Ele diz para Deus, nosso Senhor, olha, eu não estou entendendo nada. Se ele falasse com a nossa linguagem e tivesse os nossos sentimentos. Olha, como que é isso? Eu não sei. Como é que isso pode ser justo? Eu não sei. Como é que isso está certo? Eu não sei. Mas quem como Deus? O nome Miguel, Michael, em hebraico quer dizer quem como Deus. Quem sou eu para dizer a Deus o que é certo e o que é errado? Como que eu posso perder o parâmetro? Toda a realidade foi criada por Deus. Como que eu vou entender a realidade fora do ato criador? Eu confesso que eu não entendo, mas eu confio no que Deus me pede. É um ato de uma delicadeza, de humildade, por dizer de algum modo, eu estou falando sempre de modo muito humano, de São Miguel, e essa grandeza humilde de São Miguel, que preserva os 2/3 dos anjos que o seguem nessa atitude. Ora, os anjos, os demônios no inferno, têm a sua inteligência escurecida por perder a realidade, por olhar-se a si mesmo como princípio o critério de inteligência dessa realidade. Em segundo lugar, o demônio odeia a Deus, os demônios têm um ato de rebeldia e de ódio a Deus, porque lhes parece que Deus é cruel. Deus não se submeteu à subjetividade deles. Pois é cruel. Como que Deus não se submeteu à minha subjetividade, ao meu parecer, ao meu dispor? E odeiam ao homem. Nós fomos como a pedra de tropeço dos anjos. Nós fomos a ocasião da caída deles. Eles nos odeiam pessoalmente. Há um ódio a tal ponto que cada alma que se condena no inferno aumenta a pena dos demônios. Porque os demônios participam na caída dos homens. É um ato a mais na perversidade do demônio. Aumenta a pena deles e, no entanto, eles buscam a condenação das almas pelo ódio que os move. É tal o ódio que a sua pena fica em segundo lugar, de certo modo. O subjetivo é capaz de um rancor, é capaz de um ódio desconhecido para o homem simples. E odeiam a Nosso Senhor, principalmente. Aqueles a quem ele devia submeter. Então, condenar as almas, de certo modo, é um desejo dos demônios de humilhar a Nosso Senhor. Dizer, olha aqui por quem você se encarnou. Deus Altíssimo que se encarnou e se fez homem, por isso? Olha aqui como o homem lhe responde. Olha aqui. Olha o baixo que pode chegar. E o demônio há uma busca de levar o homem
o mais aviltadamente possível, o mais animalescamente possível na sua caída, quanto mais, maior é o insulto que eles fazem a Nosso Senhor. Morreu na cruz por eles, olha como retribui. Tanto amor, belíssimo seu amor, olha a retribuição deles, vai atrás deles. Eu ofereço o pior que eu tenho e eles correm atrás de mim. Vós ofereceis o vosso sangue e, olhai bem, é um insulto, um ódio. Não! Quando uma alma se condena, ela vê e sofre esse ódio. Essa inteligência abrumadora, angélica, que oprime e humilha a inteligência humana e lhe coloca, lhe desvenda o quanto ela foi tonta, o quanto ela foi burra, sei lá como dizer. No centro de toda essa história, de fato, é o contrário do que o Dante põe. O inferno é dos demônios. Nós entramos numa... Nós não, pelo menos. Os que se condenam entram no inferno como em casa alheia. Nós entramos numa rebeldia alheia, como um coitado de um menino que saiu do campo, saiu do interior, e era um rapaz bom e tranquilo, e vai estudar na universidade, e na universidade ele aprende todos os rancores e os ódios, e ele volta para casa para cuspir na cara do pai dele. Ele entrou num rancor alheio, ele entrou num ódio alheio, assim somos nós, assim são os condenados. Nós, os homens, como humanidade, assim, é uma figura retórica muito mal usada aqui. Isso lhes será mostrado. Eu já vou morder a língua da próxima vez que eu... Será mostrado, é mostrado aos condenados que eles entraram numa rebeldia alheia. Lúcifer, vamos entrar na figura de Lúcifer. Nós vimos na aula passada os nomes usados para Lúcifer. Lúcifer é o nome da sua criação, aquele que leva a luz, e luz aqui no sentido da inteligência. Ora, entre os anjos, ele era o anjo. Entre as inteligências, ele era a inteligência. Ele era o faro de Alexandria entre os anjos. Ele era a luz. E a relação de autoridade entre os anjos, nós estudamos no curso passado, um anjo aprende do outro por ordem natural. Ele aprende o que ele vai saber de Deus por meio dos anjos superiores. Ele olha na inteligência superior e o anjo superior desborda do seu conhecimento. Lúcifer era o centro de tudo. Quando Lúcifer cai, Dante faz uma figura curiosa. Eu não vou descrever porque o tempo está indo embora, mas não vou desenhar. Está o globo terrestre, como o
Dante pensa, e Deus está no sul para Dante. É curioso. E o demônio cai do sul, atravessa e chega ao centro da Terra. Ao passar, diz o Dante, por esse hemisfério que era um hemisfério com Terra, é tal a repugnância que a Terra tem que ela corre todo para o hemisfério norte e fica unicamente o hemisfério norte com terra e o hemisfério sul puramente água. E o centro da Terra se recusa a tocar, nem sequer as pedras, nada. E o espaço de terra que o Lúcifer ocupa é o que cria a montanha do purgatório pelo caminho que o Lúcifer fez. Então ele fica travado. A Terra tem como nojo de Lúcifer, não quer encostar. É profundamente dantesca a descrição, mas ele sai do centro de Deus para passar a ser o centro do nada. Ele cai da altura dele, de ser o centro de toda a criação, para ser o centro da ignorância. As proporções, nesse artigo que eu li, o autor toma as referências que o Dante faz, o gigante Nemrod, só o peito dele tem a altura de 3 homens bem altos. E ele diz que Lúcifer, só o braço dele, o gigante Nemrod inteiro não fazia o braço dele. Então, pelos cálculos matemáticos, dá 2.230 metros a figura de Lúcifer. O autor aqui dizia assim: tanta exatidão, né, na imaginação, é melhor ficar só como essas pinturas de proporção na parede, que se você encosta, perde o efeito de proporção. Você tem que olhar essa figura e dizer que é uma figura gigantesca. Aqui, as 3 cabeças de Lúcifer e as asas debaixo de cada cabeça são um elemento bem importante na descrição de Lúcifer. Nós vimos que é como que a corrupção da imagem da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, Deus se reflexa em toda a sua criação, em graus diferentes. O maior reflexo, o maior, que já é uma imagem, é a graça, a alma em graça. Porque aí Deus habita realmente na alma. Lúcifer sendo o maior reflexo de toda a criatura, as criaturas, e tendo o estado de graça o mais alto possível, era o reflexo mais perfeito da Santíssima Trindade. Ao cair, ele fica como que o anti-reflexo, o reflexo por oposição. A primeira cabeça de Lúcifer, que se refere ao Pai. Ao Pai é atribuído os atos de poder, a criação, os atos, o governo da providência, todos os atos ad extra da Santíssima Trindade são operados pelas 3 pessoas. No entanto, nós atribuímos alguns atos a esta ou aquela pessoa da Santíssima Trindade conforme os atributos próprios de cada uma delas. Nós dizemos no credo: creio em Deus Pai
todo-poderoso, criador do céu e da terra. Lúcifer, que se via como o governador de toda a criação, no inferno ele aparece como a impotência máxima, congelado, atado, sem poder sequer se mover, e o rosto dessa impotência jalusa, como é que se diz? Ciumenta. Então os padres franceses aqui é um horror, já não consigo traduzir. Esse ciúme, é um ciúme, esse zelo amargo do que Deus é e que Ele não é. É figurado pelo amarelo hepático de um rosto rancoroso, é uma cara amarela. A segunda cara responde ao Filho, que é o verbo do Pai, é a sabedoria de Deus, é o próprio pensamento de Deus, que é Deus mesmo. Ora, aqui, o grande anjo, a grande luz, é agora o princípio das trevas, é o princípio da ignorância da ordem sobrenatural e, portanto, ele não consegue entender sequer o sentido de todas as coisas. Uma criança de catecismo, que aprende o seu primeiro catecismozinho, no despertar da sua pobre inteligência, uma criança de 4, 5 anos, que começa a fazer suas primeiras reflexões iluminadas pela fé, está muito acima da inteligência de Lúcifer. E ele tem um rosto negro, das trevas dessa inteligência, esse rosto. E o terceiro, figura do Divino Espírito Santo, que é o amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai, um só amor. Aqui nós temos o ódio. O amor criador de Deus foi transformado, o seu reflexo em Lúcifer, num ódio inútil, num ódio vazio. E a gente tem um rosto vermelho de ódio, de raiva. E debaixo de cada cabeça, asas, que são o único movimento que tem o demônio. Ou seja, é a transmissão, a comunicação dessa disposição. O demônio pode comunicar a sua impotência. O demônio pode deslumbrar a sua ignorância. O demônio pode mover uma alma em direção a um ódio vazio, completamente. O amor precisa de um bem a qual amar. O demônio propõe um ódio vazio. E é essa a ação do demônio. Ele é o centro da inação, do contrário. Ele que era e foi criado por Deus para ser o centro de toda a criação, ele seria, de certo modo, as asas de Deus, podemos dizer. Aquele que transmitiria os pensamentos de Deus à criação. Ele passou a ser o anticentro. Por isso é que ele é imóvel. Puxa vida, foi embora, não preciso ir embora. Mas Deus é o motor imóvel. O demônio alcançou a imobilidade inútil. Deus está fora do universo, é verdade, porque ele não é criatura.
E há uma diferença entre o Criador e a criatura abismal. Toda a ideia panteísta de que Deus é a essência do universo, não entendeu nada. Mas toda a criação é sustentada por Deus. Deus está no meio dela, no sentido de que depende de Deus, desse ato livre de amor de Deus que sustenta a criação constantemente. O demônio está no centro do universo, mas o Dante coloca com que até a matéria tem nojo de tocar nele. Ele está imóvel, mas sem que ele é um centro, ele que era o máximo do mundo espiritual e que odiou a matéria, vai estar no centro desse mundo material. Deus, a quem todas as coisas obedecem livremente e por amor, o demônio se coloca como centro dos que são escravizados e atados e tiranizados pela sua impotência. É só isso que Lúcifer conseguiu. Ele não conseguiu mais nada, né? Ele quis ser como Deus e se colocar no lugar de Deus. Ele conseguiu a humilhação mais alta possível. Essa imobilidade que o Dante põe é real em termos no demônio. Enquanto tiver o tempo, o demônio Lúcifer exerce como uma antiprovidência. E como um verdadeiro rei das trevas, ele quer dispor desse mundo como o seu último esforço de ódio a Deus, como eu dizia, de ódio a Deus, ódio às criaturas, ódio aos homens e ódio a Cristo. Essa é a ordem dos ódios nos demônios, especialmente em Lúcifer. Enquanto há tempo, ele realmente dispõe e conduz e engana, há uma certa ação, o seu erro ainda produz uma ilusão de ação enquanto há tempo, enquanto há almas que podem se condenar, enquanto o mundo está em fazer-se, quando Deus bater na mesa e disser acabou o tempo. Aí sim, nós chegamos a esse fim descrito por Dante. Nisso vai terminar a ação do demônio, nessa casa de loucos que é o inferno, das almas que foram criadas para Deus e que eternamente perderam a razão do seu ser. Mas há ainda uma ação, e essa ação vai chegar no seu ponto máximo, de aparente engano e o máximo de aparente ação na figura do anticristo, que vai ser o anti. Nosso Senhor, quando fala do anticristo no Evangelho, diz o outro. O outro. E São Paulo, quando o descreve, diz em grego ho anomos, aqui o sem lei, o que recusa a lei. Pois é, é uma figura, é uma visão horrenda e que, no entanto, como bem diz o Virgílio, é necessário olhar. É necessário olhar nesta vida para não olhar na outra, né? De certo modo Bom, eu deixo aqui.
Confesso que eu pulei vários pontos, porque o tempo não deu. Não sei se tem alguma pergunta. Júlia, uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Se cada homem tem um anjo da guarda quando nasce, ele tem um demônio da guarda quando nasce? Um demônio destinado a ele? Eu acho que eu tinha, ó. Na verdade, não. Uma legião. Não há. E Santo Tomás diz uma coisa muito interessante, que quando há um ato de virtude muito alto pelo qual há uma recusa à ação, à sugestão do demônio, quando um demônio nos sugere, nos insinua algo, e que por um ato de virtude nós damos um passo contrário, é tal a humilhação do demônio, diz São Tomás, é interessante a consideração, que o demônio se afasta daquela alma. Mas isso dá ocasião a que se aproxime outro demônio, mais alto, dizendo, com licença. Esse é o significado das gárgulas nas catedrais medievais, que eram figuras demoníacas colocadas nas catedrais. A gente diz, mas que loucura é essa? Do lado de fora eram colocadas, nunca dentro, porque os demônios, na sua ação de tentar, são a ocasião que nos é dada de vencê-los. E são esses atos os degraus com os quais nós subimos ao céu. Se subirmos ao céu. Se o recusamos, né? Se avançamos. O demônio não consegue entender um ato de virtude. Um ato movido pela graça. O demônio, ele não consegue ver. A inteligência dele é tal que ele não entende. Ele dá uma estocada, metaforicamente falando, sugere algo, e ele sabe qual é a reação. Ele conhece as almas. E quando ele dá uma estocada e não vê a reação, ao contrário, ele vê outra reação, e diz, mas não é assim que funciona. Eu conheço as almas, eu conheço a ferida das almas, não é assim que funciona. Ele é incapaz de entender um ato de virtude. De modo que o grande meio de fugir do demônio é praticar a virtude, mas isso nos põe em situação mais complicada. É por isso que se chama ao católico, neste mundo, que ele pertence à igreja militante. A vida de um católico, a vida de uma alma nesse mundo é uma milícia, necessariamente. Por isso o nosso Senhor manda vigiar. Vigiar. Está atento. Não, que menos percebe. Tem mais perguntas? Vamos dar as graças.